Milionário barbeiro expulsa mendigo negro arrogante, mas o que ele faz depois choca. Do coração da cidade, onde arranha-céus de vidro refletem os sonhos de quem lá habita, um salão de beleza reluzia como uma joia rara. Era o reino de Ricardo, o barbeiro milionário. A cada semana, ele cortava cabelo de políticos, empresários e celebridades, cercado por sofisticação e glamour. Sabe como é? Clientes dispostos a pagar uma fortuna por um corte impecável. Mas, enquanto os ricos atravessavam as portas elegantes do seu estabelecimento, a pobreza gemia nas ruas ao redor. Uma realidade que parecia distante daquele universo de opulência. Ricardo era um homem carismático, à primeira vista. Seu sorriso encantador e seus modos polidos atraíam pessoas. Mas havia algo sob a superfície que não se podia ignorar. A arrogância escorria de suas palavras, quase como um perfume excessivamente forte. Ele valorizava sua imagem acima de tudo. E, para isso, estaria disposto a tudo. Ele vestia roupas poídas e tinha um ar desafiador que logo atraiu a atenção da clientela estática. E aí, barbeiro milionário, o que você esconde sob esse terno tão caro? Questionou, suas palavras cortantes como navalha. Um silêncio constrangedor tomou conta do salão. Os olhares se voltaram para Ricardo. A raiva ferveu dentro de Ricardo. Como ousava aquele homem sujo e desprezado atacá-lo? Orgulho falou mais alto, e em um acesso de fúria, ele expulsou João. Saia daqui! Você não pertence a este lugar. As palavras ecoaram pela sala, e a forma como o mendigo se virou, com um sorriso irônico, deixou um arrepio na espinha de todos. Ele se afastou, enquanto os clientes sussurravam, as bocas abertas em choque. Após a saída de João, a cidade começou a murmurá-lo entre si. Informações distorcidas voaram de boca em boca, cada vez mais ampliadas. Naquela mesma tarde, uma carta enigmática chegou à mesa de Ricardo. A caligrafia era desconhecida, mas as palavras eram claras e cortantes. Sua fortuna é alimentada por um segredo que você não pode ignorar. Olhe para trás antes que seja tarde demais. Seu coração acelerou. O que isso significava? Ele se sentiu vulnerável, uma sensação que nunca experimentou. Enquanto isso, João, mesmo fora da barbearia, começou a espalhar sua arte pelas ruas. Pichava muros, suas mensagens desafiadoras e vibrantes ganhavam atenção. Ao invés de ser apenas um mendigo, ele se tornava a voz da resistência. As pessoas começaram a observá-lo, admirar sua coragem. A cidade estava mudando, e Ricardo sentia a pressão se acumulando em seu peito. Cada dia mais, as conexões entre eles pareciam visíveis. O que seria capaz de fazer? O dilema atormentava Ricardo. Manter a imagem de barbeiro bem-sucedido que todos amavam ou confrontar seus medos e preconceitos. As vozes de João ecoavam em sua mente. Cada ponto. O que ele realmente valorizava? Era o momento de decidir. Mas o que viria a seguir? Estava prestes a dar um passo em direção a um caminho obscuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava numa tempestade mental. Ele lutava contra as vozes de João, questionando quem era, realmente, e o que importava de verdade. Naquela noite, ao cair na cama, ele não conseguiu dormir. O eco do sorriso irônico do mendigo ainda dançava em sua mente. Mas o pior estava por vir. Na manhã seguinte, algo diferente pairava no ar. O cheiro de café quente não tinha o mesmo efeito. Ricardo decidiu ir ao salão mais cedo, como sempre. Mas ao abrir a porta, o que encontrou foi um cenário surreal. As paredes brancas, que antes brilhavam, agora estavam cobertas com pichações coloridas. O verdadeiro luxo é ser livre. A riqueza não compra dignidade. Desperta, barbeiro. As mensagens eram ousadas, provocativas. Em meio ao caos, o coração de Ricardo disparou. Ele gritou: "Quem fez isso?" Mas não houve resposta. O salão estava vazio. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, como se as fundações de sua vida estivessem se desmoronando. Foi então que recebeu uma ligação. Era Maria, sua assistente. Com a voz trêmula, ela anunciou: "Ricardo, você precisa voltar para casa. O seu pai está no hospital." O mundo de Ricardo parou. Seu pai, um homem forte e orgulhoso, sempre teve uma palavra certeira. O medo tomou conta dele como uma sombra implacável. Ele se despediu da barbearia, sem olhar para trás. Ao chegar ao hospital, tomou um susto. A expressão do médico não era das melhores. "Sinto muito, mas seu pai teve um infarto. Ele está estável, mas precisa passar por um procedimento." A ironia da vida pesava em suas costas. Enquanto ele se debatia com o destino, a imagem de João invadia sua mente. O mendigo, em sua curta presença, havia despertado algo que Ricardo não sabia que existia: empatia. Mas agora, com seu pai à beira da morte, todas aquelas convicções estavam em jogo. O que significava ser milionário se a saúde e o amor estivessem arruinados? Enquanto aguardava por notícias, notou um grupo de pessoas na sala de espera, todos com olhares preocupados. Entre eles, João. O mendigo, ali, à vista de todos. Ricardo não podia acreditar. "O que você está fazendo aqui?" gritou, a voz carregada de desespero. "Meu pai está doente." João apenas sorriu. Um sorriso que fez o mundo parecer menor. "Eu vim para ajudar." "Você acha mesmo que está sozinho nessa? A doença do seu pai não é apenas um fardo, é a oportunidade de ver o que realmente importa." As palavras de João ressoaram na mente de Ricardo. O que ele estava perdendo enquanto lutava para manter as aparências, a conexão com seu verdadeiro eu. A verdade agora estava diante dele, nua e crua. O mendigo era mais que um simples incômodo. Ele havia sido um porta-voz de um novo despertar. Naquele instante, algo no hospital falhou. Uma sirene soou, e a equipe médica correu em direção à sala do seu pai. O olhar de João se intensificou. "Vá, você precisa estar lá, de verdade." O coração de Ricardo tamborilava. A realidade do que estava por vir o paralisou. Seria o último momento com seu pai? E o que aconteceria com ele, com João e com tudo o que havia construído? Enquanto se dirigia à sala, a certeza de que a vida nunca seria a mesma o invadiu. O que estava prestes a descobrir mudaria seu entendimento do sucesso e da felicidade. O peso de suas escolhas começava a descer. E a única pergunta que restava no ar era: e agora, o que realmente importa?
Enquanto Ricardo se dirigia à sala do hospital, a adrenalina pulsava em suas veias. Cada passo era um reflexo do seu temor. E se ele estivesse prestes a perder tudo? Se o que ainda restava de sua juventude estivesse prestes a acabar? O odor hospitalar simplesmente não se misturava com seus pensamentos. A ansiedade o apertava por dentro, um nó na garganta dificultando sua respiração. Ele empurrou a porta da sala, a equipe médica estava ao redor de seu pai. E um frio cortou sua pele ao notar a tensão em seus rostos. "Pai!" ele gritou, quase se jogando contra as aparências hospitalares. A visão do homem que sempre fora seu pilar, agora claro e vulnerável, fazia seu peito doer. João, o mendigo, seguiu de perto, sem fazer barulho, mas sua presença era sólida. "Fique firme", sussurrou, como se estivesse ao lado de um amigo em um jogo de futebol, sempre pronto para apoiar. Mas Ricardo mal estava ouvindo. Ele já se sentia em uma película de vida e morte. A equipe médica, com suas vozes compassadas, disse que o procedimento seria rápido. Só uma intervenção de rotina, afirmaram. Mas no fundo, Ricardo sentia a gravidade. Seu pai estava ali. Mas como? Ele não tinha certeza do que significava. A vida não era mais simples agora. Ponto. João, mesmo ao lado, se tornava um eco de palavras e não um alívio. Quando a porta da sala se fechou atrás da equipe, o silêncio trouxe um peso. Ricardo não sabia se queria rir ou chorar. Ele se voltou para João, que parecia observar tudo com um olhar perfurante. "Por que você está aqui?" perguntou, a frustração e a confusão brotando em suas palavras. João não respondeu, apenas sorriu, mas o que veio a seguir fez Ricardo gelar. "Houve um erro, Ricardo, um erro do qual você não está ciente." O tom de João era sério, as palavras pesadas. "A conexão que temos vai além do que você imagina. O seu sucesso não é fruto apenas do seu trabalho, mas de algo que liga nossas histórias de maneira profunda." As palavras pareciam um quebra-cabeça perdido. "O que você está falando?" Ricardo explodiu, os olhos em chamas. Então João puxou algo de seu bolso, um pequeno cilindro de metal enferrujado. "Isto pertence a você. Seu pai me pediu para guardar. Eu deveria ter te dado antes, mas não era o momento certo." Ele estendeu o objeto em uma mão tremendo, e prestes a pegar, Ricardo hesitou. O que era aquilo? Por que seu pai tinha dado algo a João? Como ele conhecia o mendigo? Apertando o cilindro, Ricardo sentiu uma onda de calor subir por seu corpo. Lembranças esquecidas vieram à tona. Flashes de conversas que ele achou que nunca teria com João. Se aquilo tivesse algum significado, então tudo estava prestes a mudar. Um gemido angustiado escapou dos lábios de João. "Você precisa abrir. O que você descobrirá mudará o que você acredita sobre você e sua família." Nesse instante, as portas se abriram violentamente e um médico entrou com expressão sombria. "Desculpe, estamos com um problema", anunciou brevemente. O tempo pareceu parar. Ricardo olhou para João e, por um breve momento, tudo que o cercava desapareceu. As vozes se tornaram um zumbido distante, enquanto as palavras do mendigo ressoavam. "Você não está sozinho nessa." "Ricardo", o médico chamou novamente, quebrando o feitiço. O peso do cilindro em sua mão fez seu coração acelerar. O que mais seu pai escondia? O que era tão explosivo que poderia mudar toda a sua história? A tensão no ar era palpável. O que ele estava prestes a descobrir poderia destruir a imagem que tinha de si mesmo e a vida que levou até então. A única pergunta que restava era: o que havia nesse cilindro? Ponto. E como tudo isso se conectava com João?
Sentindo a pressão aumentar, ele sabia que a resposta estava prestes a vir à tona, e suas decisões nunca mais seriam as mesmas. Ricardo estava paralisado, o cilindro de metal ainda em sua mão. A aparente calma se transformava em tempestade. "O que você está falando?" ele exigiu, a voz tremendo entre a confusão e a raiva. João respirou fundo, seus olhos fixos em Ricardo. "Você precisa abrir isso agora." Os batimentos de Ricardo ecoavam em seus ouvidos, e ele girou o cilindro nervosamente. As palavras de João ainda pairavam no ar, carregadas de um significado que ele não entendia. Eu não sei." João colocava pressão sobre ele, o que elevava o clima tenso do hospital. O silêncio ao redor parecia opressivo. Ele olhou para a porta pela qual o médico havia saído, a preocupação estampada nos rostos de outros familiares na sala de espera era quase palpável. "O que há dentro? É algum tipo de armadilha?" Ricardo desafia, o tom ácido brotando como um veneno. "Você deveria saber. O que mais você esconde?" João, incisivo, respondeu. "É uma conexão. Você precisa abrir. A verdade talvez seja difícil, mas você só saberá se conseguir olhar além dos seus privilégios." As palavras ressoavam como um verdadeiro grito de socorro. A tensão em seu interior crescia. Uma decisão. Nada poderia ser mais fácil. Mas as memórias de seu pai, a força, o orgulho, a vulnerabilidade que ele estava prestes a enfrentar, tudo isso movia Ricardo em direções opostas. Ele queria saber, mas temia o que poderia encontrar. Com um movimento abrupto, decidiu abrir o cilindro. As mãos tremiam, cada segundo parecia uma eternidade. Ao girar a tampa, uma pequena fumaça escura surgiu, formando um turbilhão em sua frente. Ele recuou, ofegante. No fundo do cilindro, uma fita de papel amarelado se destacava. Era uma carta. Ricardo puxou a carta. A papelaria desgastada revelava a caligrafia do pai. "Meu filho, se você está lendo isso, é porque se perdeu em algum caminho. A vida não é dinheiro. A vida é amor, escolhas, e você precisa entender." Parou de ler, o coração acelerando. De repente, um grito cortante ecoou pela sala. O médico entrou novamente, agora em pânico, trazendo consigo uma equipe. "A situação do seu pai piorou. Precisamos agir agora." Os olhos de Ricardo se alargaram, e o medo invadiu todo o seu ser. O cilindro escorregou de suas mãos e caiu no chão. João se aproximou rapidamente. "O que está acontecendo?" A preocupação na voz dele era genuína, mas Ricardo mal conseguia pensar. Um turbilhão de emoções misturado com a força da realidade. Ele não tinha ideia do que fazer. Ele se sentia impotente. Os médicos empurraram Ricardo e João para o lado, enquanto uma equipe se acumulava em torno da maca do seu pai. Estrondos, certezas quebradas. As máquinas se apitavam, e a só era cruel. Ricardo mal via, focando apenas na figura frágil do pai. Sua vida pendia por um fio. Entre a urgência do momento, olhou para João, que ainda se mantinha ao seu lado. "Você, o que sabe sobre isso?" Ele disparou, o desespero tomando conta. João hesitou, e antes que pudesse responder, o cilindro foi arrastado para longe, com um movimento acentuado. As palavras da carta ainda dançavam na mente de Ricardo. "A vida não é dinheiro." Então, uma sirene alta ecoou, disparando caos. Ricardo girou-se, confuso. "O que você esconde? O que não me contou?"
gritou para João, que simplesmente permaneceu ali, com um olhar profundo e enigmático. Secretos, vida, morte. Ele não sabia como tudo isso se conectava, mas uma coisa estava clara. Tudo o que ele conhecia poderia ser uma ilusão. O peso de suas decisões revivia a cena de sua vida como uma película, e nas palavras de seu pai, ele sentia que poderia perder tudo. A adrenalina pulsava e, enquanto a equipe médica lutava para estabilizar seu pai, algo caiu de novo. A carta deslizava pelo chão e a pressão aumentava. O que realmente importa? Questionava-se Ricardo. A resposta estava ali, mas ele estava tão ocupada tentando lidar com a tempestade que não conseguia enxergar a luz através dela. O destino se desenrolava e uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada que mudaria tudo e todos ao seu redor. Ricardo estava paralisado, o cilindro de metal ainda em sua mão. A aparente calma se transformava em tempestade. "O que você está falando?" ele exigiu, a voz tremendo entre a confusão e a raiva. João respirou fundo, seus olhos fixos em Ricardo. "Você precisa abrir isso agora." Os batimentos de Ricardo ecoavam em seus ouvidos, e ele girou o cilindro nervosamente. As palavras de João ainda pairavam no ar, carregadas de um significado que ele não entendia. Eu não sei." João colocava pressão sobre ele, o que elevava o clima tenso do hospital. O silêncio ao redor parecia opressivo. Ele olhou para a porta pela qual o médico havia saído. A preocupação estampada nos rostos de outros familiares na sala de espera era quase palpável. Que há dentro? É algum tipo de armadilha?" Ricardo desafiou, o tom ácido brotando como um veneno. "Você deveria saber. O que mais você esconde?" João incisivo respondeu. "É uma conexão. Você precisa abrir." "A verdade talvez seja difícil, mas você só saberá se conseguir olhar além dos seus privilégios." As palavras ressoavam como um verdadeiro grito de socorro. A tensão em seu interior crescia. Uma decisão. Nada poderia ser mais fácil. Mas as memórias de seu pai, a força, o orgulho, a vulnerabilidade que ele estava prestes a enfrentar, tudo isso movia Ricardo em direções opostas. Ele queria saber, mas temia o que poderia encontrar. Com um movimento abrupto, decidiu abrir o cilindro. As mãos tremiam, cada segundo parecia uma eternidade. Ao girar a tampa, uma pequena fumaça escura surgiu, formando um turbilhão diante dele. Ele recuou, ofegante. No fundo do cilindro, uma fita de papel amarelado se destacava. Era uma carta. Ricardo puxou a carta. A papelaria desgastada revelava a caligrafia do pai. "Meu filho, se você está lendo isso, é porque se perdeu em algum caminho. A vida não é dinheiro. A vida é amor, escolhas e você precisa entender." Parou de ler, o coração acelerando. De repente, um grito cortante ecoou pela sala. O médico entrou novamente, agora em pânico, trazendo consigo uma equipe. A situação do seu pai piorou. "Precisamos agir agora." Os olhos de Ricardo se alargaram, e o medo invadiu todo o seu ser. O cilindro escorregou de suas mãos e caiu no chão. João se aproximou rapidamente. "O que está acontecendo?" A preocupação na voz dele era genuína, mas Ricardo mal conseguia pensar. Um turbilhão de emoções misturado com a força da realidade. Ele não tinha ideia do que fazer. Ele se sentia impotente. Os médicos empurraram Ricardo e João para o lado.
enquanto uma equipe se acumulava em torno da maca do seu pai. Estrondos, certezas quebradas. As máquinas apitavam e o som era cruel. Ricardo mal via, focando apenas na figura frágil do pai. Sua vida pendia por um fio. Entre a urgência do momento, olhou para João, que ainda se mantinha ao seu lado. Você, o que sabe sobre isso? Ele disparou, o desespero tomando conta. João hesitou, e antes que pudesse responder, o cilindro foi arrastado para longe com um movimento acentuado. As palavras da carta ainda dançavam na mente de Ricardo. A vida não é dinheiro. Então ele notou algo a mais. O médico não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher entrou apressada. Seus cabelos bagunçados e a palidez no rosto trouxeram uma sensação de frio ao ambiente. Eu sou amiga da família. Eu tenho algo a dizer, ela gaguejou. A tensão cresceu e todos os olhares da sala se voltaram para ela. Você não sabe o que está prestes a descobrir. A voz da mulher era tremida, mas seus olhos buscavam os de Ricardo como se fossem um farol numa tempestade. Ricardo sentiu o coração parar. O que você quer dizer? Ele insistiu, a frustração agora aflorando. Por favor, diga logo. Com um gesto brusco, ela entregou a ele uma foto. Era uma imagem de seu pai em um momento de intensa felicidade, mas ao lado dele estava João. O queixo de Ricardo caiu. Como você se pergunta? Não conseguia formular as palavras. A verdade é que seu pai e João são amigos de longa data. Eles se conheceram em um período muito difícil e... A mulher hesitou. A densidade no ar se tornou insuportável. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele tem um passado que pode abalar tudo o que você acredita. Ricardo estava em choque, suas certezas desmoronando. Enquanto a mulher falava, João olhou diretamente para ele. É hora de conhecer sua verdade, Ricardo. Você precisa entender o que está em jogo. O tempo parecia congelar. As palavras lhe atingiam como socos no estômago. Você me diz isso agora? Ponto. O meu pai em perigo. As máquinas emitiram um som agudo e de repente um novo alarido ecoou por toda a unidade. As portas da sala se abriram e a equipe médica correu para fora, puxando Ricardo com um movimento brusco. Você precisa sair. O tratamento dele está começando. Ele se virou confuso. Mas e a carta? O que mais está escondido? Mas a mulher já sumira na multidão e João também parecia prestes a se esvair. O que era real? O que ele havia construído? Tudo estava desmoronando. E com cada instante a pergunta fervilhava em sua mente. Até onde iria a verdade que estava prestes a ser revelada? E mais importante, sua vida um dia voltaria a ser a mesma? Ricardo respirou fundo, mas o ar parecia pesado. Ele olhou para a porta, por onde o médico havia saído. Coração disparado. A incerteza pairava sobre ele, como uma nuvem tempestuosa. O que você está escondendo, João? Ele exigiu, mas o mendigo permaneceu em silêncio, apenas observando, com uma expressão que misturava pena e compreensão. Nesse instante, uma enfermeira apareceu. A expressão dela, tão apressada, que parecia que o chão poderia ceder sob seus pés. Ricardo, você precisa vir. É uma emergência, gritou. Ricardo correu pelos corredores do hospital, as luzes fluorescentes piscando como estrelas mortas. Ele encontrou a equipe médica diante de uma porta fechada, uma barreira entre ele e seu pai. O que está acontecendo? Ele se implorava em cada palavra. O medo envolvia. O estômago parecia um nó apertado. Então, algo estourou no ar. Um grito estridente reverberou pelo corredor. Ricardo congelou. Ele olhou para os rostos dos médicos que circulavam freneticamente ao redor de uma maca.
Os sentimentos se chocavam, como tempestade calma dentro dele. Cai! O que houve? Um médico saiu da sala, a expressão sombria, os olhos vazios. Ele não reagiu. O que isso significava? O mundo ao seu redor ficou turvo, como se eles tivessem um sonho. Suas pernas quase falharam. Não, não pode ser! As palavras escaparam sem controle. O desespero agarrou sua garganta. Mas antes que pudesse entrar em pânico, João surgiu ao seu lado. Ricardo, você precisa ouvir. Agora não, João. Meu pai está em perigo. Ricardo disparou, a raiva cortando seu raciocínio. Mas João permaneceu calmo. Bom, eis tudo. Está algo que você precisa saber. Aí virou-se, os olhos ardendo. O que você sabe sobre minha família? Seu tom era ácido, repleto de frustração. Ele finalmente enfrentava o homem que havia colocado tudo em dúvida. João respirou profundamente. Seu pai e eu, bem, éramos mais do que amigos. Nós somos. O mendigo hesitou. A tensão era palpável. Irmãos, a revelação pairou no ar, como um mistério que não se desfez. Ricardo balançou a cabeça, sem acreditar. Irmãos? Como assim? Eu sou seu tio. Seu pai nunca quis que você soubesse. Ele queria proteger você de um passado obscuro. A voz de João tremeu com a intensidade da verdade. Muitos anos atrás, nossa família passou por uma tragédia, e seu pai fez um pacto. Ele acobertou quem realmente somos para você. Ricardo se afastou, chocado e confuso. Você está mentindo. Não pode ser. Mas as palavras de João ressoaram como uma campainha. Algumas lembranças antigas começaram a tomar forma. Rostos familiares que ele tinha esquecido. O grito ecoou novamente, trazendo de volta a realidade. Uma enfermeira se aproximou, sua expressão assustada. Desculpe, mas precisamos de você para assinar um termo de emergência. O seu pai, a situação piorou. Cada palavra era uma faca, cortando as esperanças que ainda restavam. Ricardo então olhou para João. A realidade começava a se desdobrar. Seus pais, eles sabiam que você estava aqui? João hesitou, e a dor em seu rosto era visível. Eles não sabem. Eu não queria que você soubesse assim. Não desta maneira. Mas você precisa entender, Ricardo. Sua vida nunca foi o que você pensou que era. Sua mente girava. O que mais estava escondido? O que mais a vida havia escondido dele? A verdade? Você precisa decidir, Ricardo. Você está prestes a perder alguém que é importante. Mas você também pode encontrar quem realmente é. Então o chão parecia tremer, quando as palavras de João se uniram a um estrondo alto. Uma sirene de emergência começou a ressoar pelo hospital. Um som que atravessou o pânico no peito de Ricardo. Ele se virou para a porta onde os médicos estavam. Não, não. O som ecoou, e a luz, antes clara, ficou obtusa. Algo estava errado, muito errado. O que acontecia com seu pai? O que aquele grito significava? E o que João estava realmente tentando dizer? Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto a vida, de uma maneira profundamente complicada, o desafiava. A única pergunta agora era: já era tarde demais para salvar seu pai e descobrir a verdade sobre sua própria vida? Ricardo respirou fundo, mas o ar parecia pesado. Ele olhou para a porta por onde o médico havia saído, coração disparado. A incerteza pairava sobre ele como uma nuvem tempestuosa. O que você está escondendo, João? Ele exigiu. Mas o mendigo permaneceu em silêncio, apenas observando com uma expressão que misturava pena e compreensão. Nesse instante, uma enfermeira apareceu,
a expressão dela tão apressada que parecia que o chão poderia ceder sob seus pés. Ricardo, você precisa vir, é uma emergência, gritou, sua voz alta e aguda cortando a tensão no ar. A adrenalina disparou nas veias de Ricardo. Ele sentiu o corpo responder como em um reflexo. A urgência o puxou para longe de João, para a porta. Espere, gritou João, mas ele já estava fora da sala, correndo pelos corredores do hospital. As luzes fluorescentes piscavam como estrelas mortas. Ele encontrou a equipe médica diante de uma porta fechada, uma barreira entre ele e seu pai. O que está acontecendo? Ele implorava em cada palavra. O medo o envolvia. O estômago parecia um nó apertado. Então, um grito estridente ecoou pelo corredor. Ricardo congelou. Ele olhou para os rostos dos médicos que circulavam freneticamente ao redor de uma maca. Os sentimentos se chocavam como tempestade e calma dentro dele. Não, não pode ser. As palavras escaparam sem controle. O desespero agarrou sua garganta. Mas antes que pudesse entrar em pânico, João surgiu ao seu lado. Ricardo, você precisa ouvir. Agora não, João. Meu pai está em perigo. Ricardo disparou, a raiva cortando seu raciocínio. Mas João permaneceu calmo. Escute-me. Há algo que você precisa saber. É sobre seu pai. Sobre quem somos. Ricardo virou-se, os olhos ardendo. Por que você veio aqui? O que você sabe sobre minha família? Seu tom era ácido, repleto de frustração. Ele finalmente enfrentava o homem que havia colocado tudo em dúvida. João respirou profundamente. Seu pai e eu somos mais do que amigos. Nós somos... O mendigo hesitou. A tensão era palpável. Irmãos, a revelação pairou no ar, como um mistério que não se desfez. Ricardo balançou a cabeça sem acreditar. Irmãos? Como assim? Eu sou seu tio. Seu pai nunca quis que você soubesse. Ele queria proteger você de um passado obscuro. A voz de João tremeu com a intensidade da verdade. Muitos anos atrás, nossa família passou por uma tragédia, e seu pai fez um pacto. Ele acobertou quem realmente somos para você. Ricardo se afastou, chocado e confuso. Você está mentindo! Não pode ser! Mas as palavras de João ressoaram como uma campainha. Algumas lembranças antigas começaram a tomar forma, rostos familiares que ele tinha esquecido. Então um lampejo de luz piscou por entre as janelas pálidas do corredor, seguido de palmas inquietas. Um grupo de médicos se aproximou, todos com expressões graves. Ricardo ficou paralisado, enquanto eles se dirigiam à outra porta. Nesse momento, um dos médicos, com olhar determinado, olhou diretamente para ele e disse: Ricardo, não podemos mais esperar. Seu pai precisa de você e do seu apoio. A tensão se acumulava ao redor deles, como um fôlego preso. Ricardo sentiu seu coração disparar. Em um golpe de adrenalina, ele entrou na sala onde seu pai estava. A intensidade do momento se agravou quando ele avistou não apenas seu pai em uma maca, mas também outros rostos conhecidos. Um vislumbre familiar que quase o levou ao chão. Entre eles, uma mulher apareceu. Seu olhar era de desespero e amor. Mãe! Ricardo conseguiu sussurrar, e a peça que faltava se encaixou de forma brutal. A mulher que Penélope, a esposa de seu pai, sempre mencionara em histórias. A mesma mulher que supostamente estava morta. Então, as palavras dela atingiram-no como uma bomba. Ricardo, eu não queria que você soubesse assim, mas eu estou viva. E o que você precisa saber é... Todo este tempo, seu pai e eu, nós estamos em um jogo muito mais sombrio do que você imagina. As mãos de Ricardo começaram a tremer,
e o chão abaixo dele parecia se desintegrar. O que significava tudo isso? O que mais estavam escondendo dele? Sem conseguir suportar, ele gritou: "Pai! O que está acontecendo aqui?" A sala ficou em silêncio. Uma tensão imensa brotava entre eles. O médico ao lado de sua mãe deu um passo à frente. "Ricardo, seu pai." Sua voz hesitava. "Há segredos que podem mudar tudo o que você sabe, e não temos tempo a perder." O pânico subiu em sua garganta. O que estava prestes a acontecer revelaria a verdadeira essência da sua família, e a ideia de que ele poderia ter sido enganado por toda a sua vida, enquanto o tempo se esvaía do seu pai, foi quase insuportável. A única pergunta que ficou no ar foi: até onde você estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Sim, Ricardo respirou fundo, mas o ar parecia pesado. Ele olhou para a porta por onde o médico havia saído, coração disparado. A incerteza pairava sobre ele como uma nuvem tempestuosa. "O que você está escondendo, João?" ele exigiu. Mas o mendigo permaneceu em silêncio, apenas observando com uma expressão que misturava pena e compreensão. Nesse instante, uma enfermeira apareceu. A expressão dela tão apressada que parecia que o chão poderia ceder sob seus pés. "Ricardo, você precisa vir. É uma emergência", gritou, sua voz alta e aguda cortando a tensão no ar. A adrenalina disparou nas veias de Ricardo. Ele sentiu o corpo responder como em um reflexo. A urgência o puxou para longe de João, para a porta. "Espere!" gritou João, mas ele já estava fora da sala, correndo pelos corredores do hospital. As luzes fluorescentes piscavam como estrelas mortas. Ele encontrou a equipe médica diante de uma porta fechada, uma barreira entre ele e seu pai. "O que está acontecendo?" ele implorava em cada palavra. O medo o envolvia. O estômago parecia um nó apertado. Então, um grito estridente ecoou pelo corredor. Ricardo congelou. Ele olhou para os rostos dos médicos que circulavam freneticamente ao redor de uma maca. Os sentimentos se chocavam como tempestade e calma dentro dele. "Não! Não pode ser!" As palavras escaparam sem controle. O desespero o agarrou sua garganta. Mas antes que pudesse entrar em pânico, João surgiu ao seu lado. "Ricardo, você precisa ouvir." "Agora não, João. Meu pai está em perigo." Ricardo disparou, a raiva cortando seu raciocínio. Mas João permaneceu calmo. "Escute-me. Há algo que você precisa saber. É sobre seu pai, sobre quem somos." Ricardo virou-se, os olhos ardendo. "Por que você veio aqui? O que você sabe sobre minha família?" Seu tom era ácido, repleto de frustração. Ele finalmente enfrentava o homem que havia colocado tudo em dúvida. João respirou profundamente. "Seu pai e eu somos mais do que amigos. Nós somos." O mendigo hesitou, a tensão era palpável. "Irmãos." A revelação pairou no ar, como um mistério que não se desfez. Ricardo balançou a cabeça sem acreditar. "Irmãos? Como assim?" Eu sou seu tio. Seu pai nunca quis que você soubesse. Ele queria proteger você de um passado obscuro." A voz de João tremeu com a intensidade da verdade. "Muitos anos atrás, nossa família passou por uma tragédia. E seu pai fez um pacto. Ele acobertou quem realmente somos para você." Ricardo se afastou, chocado e confuso. "Você está mentindo! Não pode ser!" Mas as palavras de João ressoaram como uma campainha. Algumas lembranças antigas começaram a tomar forma. Rostos familiares que ele tinha esquecido. Então um lampejo de luz piscou por entre as janelas pálidas do corredor, seguido de palmas inquietas. Um grupo de médicos se aproximou, todos com expressões graves. Ricardo ficou paralisado, enquanto eles se dirigiam à outra porta.
Nesse momento, um dos médicos, com um olhar determinado, olhou diretamente para ele e disse: Ricardo, não podemos mais esperar. Seu pai precisa de você e do seu apoio. A tensão se acumulava ao redor deles, como um fôlego preso. Ricardo sentiu seu coração disparar. Em um golpe de adrenalina, ele entrou na sala onde seu pai estava. A intensidade do momento se agravou quando avistou não apenas seu pai em uma maca, mas também outros rostos conhecidos, e entre eles, sua mãe. A expressão dela estava cheia de dor e ternura. Ele se aproximou em um misto de lágrimas e confusão. Mãe, ele conseguiu sussurrar. Você está viva? A revelação prensou seu peito. Mas enquanto lutava contra a onda de emoção, a situação virou ainda mais dramática. O médico, que estava próximo de sua mãe, com um olhar tenso, subitamente desabou no chão, segurando a cabeça. Coração, eu não aguento mais. A sala explodiu em gritos. Ricardo ficou paralisado, observando a cena. O que está acontecendo? A pergunta saiu como um eco por entre a agitação. O tumulto se espalhou rapidamente, mas João estava lá, firme ao seu lado. Ricardo, o que estou sobre você, o que você descobrirá agora, é ainda mais profundo do que imagina. A equipe médica se atropelava, tentando estabilizar a mãe de Ricardo e o médico que desmaiara, criando um caos que tornava o ar irrespirável. E no meio desse frenesi, a enfermeira gritou: a situação do paciente piorou. Precisamos de ajuda. Enquanto a pressão aumentava, Ricardo sentiu sua coluna se curvar sob o peso de tudo. E então, como se o universo tivesse decidido estrangular seus últimos vestígios de esperança, o hospital começou a tremer. O chão sob seus pés rangia. Havia uma sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Naquele momento, um aviso soou. Evacuação. Todos devem sair imediatamente. As palavras ecoaram pelos corredores como um lamento. Ricardo, precisamos sair. Agora! João gritou, puxando-o. Mas ele já estava paralisado. O que estava acontecendo? O que mais estavam escondendo dele? Ele olhou para sua mãe, a mulher que ele achou que tinha perdido, e para seu pai, o homem que havia sido seu ídolo. E o que estava prestes a acontecer poderia destruir todos eles. Assim que o caos aumentava, uma porta ao fundo se abriu, e um homem entrou, com um paletó escuro e sorriso enigmático. Desculpem a interrupção, mas temos um problema maior do que imaginam. Eu sou o responsável por tudo isso. As palavras dele surgiram como um tiro, ressoando na mente de todos. Os olhares se voltaram para ele, mistos de medo e curiosidade. Essa nova figura tinha o poder de virar a maré e unir todos. Mas quem era ele? O que mais estava encoberto em meio a esse emaranhado de segredos que Ricardo estava prestes a desvendar, enquanto o chão do hospital tremia sob eles? Ricardo parou. O homem em pé na porta parecia uma figura saindo de um pesadelo. Eu sou o responsável por tudo isso. A voz do estranho cortou o ar gelado do hospital como uma lâmina. Ele usava um paletó escuro, o olhar impassível. Todo mundo na sala ficou em silêncio. Quem é você? Ricardo se aproximou, o medo correndo por suas veias. João estava ao seu lado, o rosto pálido. O que você quer dizer com responsável? Sua voz tremia, mas havia uma determinação ali. Você, todos vocês têm que ouvir. Começou o homem sem se importar com o caos ao redor. Esta história não é apenas sobre seu pai. É sobre o que ele fez, o que nós fizemos. Ele apontou para João. Você e eu somos mais semelhantes do que você pensa, Ricardo. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Como você pode saber disso? Ele estava prestes a desmoronar. O médico que desmaiou estava sendo atendido e os gritos misturavam-se com o barulho das máquinas.
Seu pai fez escolhas. O homem prosseguiu, agora olhando diretamente para Ricardo. Você acha que a fortaleza financeira dele é tudo o que importa? Estava construindo uma mentira. Uma mentira que pode destruí-lo e a todos que ama. Pare de falar, gritou Ricardo, raio de raiva surgindo. O que você sabe sobre isso? Sobre a minha família? O homem deu um passo à frente, não recuando. Eu sei que seu pai está pagando por algo que não é apenas financeiro. Você tem que olhar mais fundo. E você, João, é o elo que liga tudo isso. A última palavra foi como um tiro. João estava paralisado. Suas mãos tremiam. O que você quer dizer com isso? Ele forçou a voz a sair, um eco distante da força que costumava ter. Segredos tornam-se fardos. O homem respondeu gravemente. O que vocês não sabem é que o passado do seu pai está mais ligado ao meu do que você imagina. Ele fez escolhas que arruinaram nossas vidas. Uma sirene gritante cortou o ar, e a tensão aumentou. Ricardo sentiu como se estivesse em um túnel. Tudo ao seu redor começava a se desvanecer. O que estava acontecendo? A sala girava enquanto o desconhecido continuava a falar. Ricardo, ele disse, olhando fixamente. Prepare-se para a verdade. Seu pai não é quem você pensa. Um erro no passado pode significar a vida ou a morte hoje. Ele levantou a mão. A verdade não pode ser ignorada. Você gostaria de saber que aqueles que amamos também podem estar conectados ao nosso pior pesadelo? Ricardo não sabia o que pensar. Será que tudo o que ele conhecia era uma farsa? Um coreto de vozes se elevou entre os médicos. Uma cena de desespero. E a enfermeira gritou. Estamos evacuando. A situação crítica e instável. Então, de repente, houve um tremor. O chão balançou sob seus pés. O pavor explodiu nas expressões dos que estavam na sala. As luzes começaram a falhar, algumas piscando, criando sombras dançantes. Noite escura está chegando, disse o homem. Sabia que isso aconteceria, mas eles não aprenderam. Eles nunca aprenderam. Ele olhou para Ricardo e João intensamente. Agora, você precisa decidir. O que você quer saber? O que é mais importante para você? A verdade ou a proteção de quem ama? Foi nesse momento que o monitor cardíaco ligado a seu pai emitiu um apito agudo, ecoando como um canto de morte. O médico voltou correndo, agitado. O coração dele! Precisamos de ajuda agora. A sala se encheu de gritos, e a equipe se dividiu, enquanto o pânico se espalhava. Ricardo, paralyzed, olhou para João, e então para o homem. O que você sabe sobre isso? O que mais você esconde? Ele implorou, sua voz quase um sussurro. Se você abrir esta porta, Ricardo, a vida de todos pode mudar. Mas esteja preparado. O que você descobrirá pode ser o fim de tudo. As palavras soaram como um alerta, e o chão vibrou novamente. Ricardo balançou a cabeça, passando a mão pelo cabelo. O nó na garganta apertava de medo. O que ele faria? Vamos, gritou. Se vamos descobrir, então que seja agora. Mas, conforme a equipe médica corria em direção à sala novamente, algo se movia na sombra. Algo que estava prestes a mudar tudo novamente. E nenhuma resposta parecia suficiente. Ricardo estava paralisado. O homem à sua frente, com um olhar intenso, parecia um pesadelo vivo. Eu sou o responsável por tudo isso. As palavras ecoaram na sala, trazendo um silêncio abrasivo. Quem é você? Ricardo exigiu, a adrenalina correndo pelas suas veias, enquanto João se aproximava. A expressão entre surpresa e receio. Vocês precisam ouvir, disse o homem, ignorando a tensão. Todas essas mentiras estão prestes a desmoronar. Ele apontou para João,
Uma conexão implícita no olhar. Você e eu sabemos mais do que imagina, Ricardo. O estômago de Ricardo revirou. A urgência aumentava no ar. Do que você está falando? A raiva fervia, mas o medo era ainda mais intenso. A equipe médica se movia freneticamente ao redor da maca de seu pai, o ruído da sirene ainda ressoando nos corredores. Seu pai? Ele fez escolhas. Ele acreditou que podia proteger todos, mas a verdade é que ele está sendo pressionado por um passado que não se pode ignorar. O homem deu um passo à frente, sua voz soando como um lamento. A vida que você conhece é feita de mentiras. O que eu conheço pode mudar tudo para você. Ricardo olhou ao redor. O médico caído, sua mãe com um olhar desesperado e um João que não parecia o mesmo de antes, carregando um peso imenso. Basta! Ricardo gritou, o seu coração batendo descontrolado. Algo entre eles estava prestes a se romper, e ele teria que decidir. Se há verdades por trás de tudo isso, eu estou preparado. Ele não sabia como, mas sua voz soou firme. Ricardo encarou o homem. Se o passado de meu pai tem algo a ver com seu presente, que seja. Vamos tirar essa máscara de uma vez por todas. O homem respirou fundo, um ceder na máscara de confiança. No mesmo instante, uma onda de cuime, numa sirene, cortou o espaço. Precisamos agir rápido. Ele não pode esperar. Uma enfermeira gritou, enquanto outros médicos também se moviam apressados. Sem hesitar, Ricardo se voltou para João. Você vai me ajudar a entender tudo isso, certo? João assentiu, os olhos cheios de dor e determinação. A porta se abriu, revelando uma equipe médica que tinha um aspecto sério. Ricardo, é hora. Seu pai precisa de você. O médico estava decidido, e com isso, o portão que selava o futuro da família se abriu. Ele seguiu a equipe, seu coração pulsando forte. Cada passo para dentro daquela sala era carregado de emoção. E quando finalmente chegou à maca de seu pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai! Sussurrou, a voz entrecortada. O homem desconhecido estava ali, ao lado. Sua expressão, agora, era de compreensão. E enquanto a equipe começava a trabalhar, ele se virou para Ricardo. Lembre-se, o amor pode transcender qualquer erro, mas você precisa estar disposto a aceitá-lo. Os sons das máquinas melodicamente ecoavam e, por um momento, tudo o que Ricardo pensava era no que poderia acontecer a seguir. Uma mistura de dor e esperança o cercava. O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Mas então, em meio às fricções entre a vida e a morte, uma luz estranha brilhou e tudo escureceu. Quando a consciência falou novamente, ele estava cercado pelo silêncio. Algo havia mudado. Algo muito além da compreensão. As portas estavam abertas. E enquanto ele deixava o hospital, sentiu que as respostas o aguardavam onde menos esperava. A vida nunca mais seria a mesma. Agora, chegando ao final dessa jornada impressionante, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não esqueça de esmagar o botão de like agora mesmo. Isso vai alimentar o algoritmo e ajudar o nosso conteúdo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Estou ansioso para saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos
que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem